TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ de hoje vai retomar um pouquinho do ensino que ficou meio quebrado com um problema técnico que tivemos semana passada e colocamos uma reprise. Mas vou recuperar o que falta das orações subordinadas substantivas, substantivas. E aí, no programa que eu comecei a falar sobre as subordinadas substantivas, eu expliquei o que era uma subjetiva, que tinha a função de sujeito da frase, o que era uma predicativa, que tinha a função do predicativo do sujeito, e, se não me engano, o que era uma oração subordinada, eu acho que eu iria entrar na objetiva direta. Minha memória está um pouquinho falha, mas chego lá. Então, hoje eu vou dar continuidade para finalizar essa explicação acerca das orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, e no segundo bloco eu vou tratar das orações subordinadas adjetivas. Mas antes, é claro, eu vou entrar naqueles meus avisos tradicionais. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Não posso esquecer, a memória falha. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar tranquilamente pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, TV Correio da Manhã, Facebook e Instagram, TV Correio da Manhã. E faça como a minha audiência tem feito, e eu agradeço demais. São os recadinhos pelo WhatsApp, pedindo as informações, tirando dúvidas, dando sugestões de pauta. Continuem fazendo isso. E eu aceito tranquilamente as críticas também. O meu WhatsApp é DDD 24 992 95 0031. Então, você tem toda a liberdade de entrar em contato comigo, desde que você se identifique para que eu possa respondê-lo com tranquilidade. Combinado? Então, vamos lá. Vou até mudar de câmera e vamos às orações subordinadas substantivas objetiva direta. O que é isso? Ela tem a função de um objeto direto. O que acontece? Você vai completar o sentido de um verbo. Então, veja o exemplo. Todos querem. Está lá, oração principal, todos querem. Aí você vai me perguntar, querem o quê? Que você estude. Então, esse que você estude completa o sentido do verbo querer. A função dela é ser um objeto direto. Aí dei outro exemplo, tá lá. Você verificou, não, ele verificou o quê? Se você estuda. Foi lá checar se você está estudando. Aqui, a conjunção ser está no lugar da conjunção que. Isso não tem problema, não deixa de ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aí vamos ver a objetiva indireta. Se tem a objetiva direta, tem também a objetiva indireta. E aí você vai me perguntar, e o verbo pode ter as duas? Pode. Mas vamos lá. Ele se convenceu. Aí você me pergunta, se convenceu de quê? Ele se convenceu de que eu estou certa. Então, ele se convenceu de que eu estou certa. Olha a preposiçãozinha antes do que. O de.
exigido pelo verbo convencer. As crianças necessitam, está lá a oração principal, necessitam de quê? De que cuidemos delas. Então, para completar o sentido do verbo da oração principal, eu uso o complemento objetivo, que é um objeto indireto. E como é uma nova oração, que tem um verbo dentro dessa oração, eu vou fazer essa ligação com a conjunção que e a preposição de, ou outra preposição, se o verbo assim exigir. Aí tem também a completiva nominal. O que é um complemento nominal? Complemento nominal é um termo que vai completar o sentido de um nome. Por isso, complemento nominal. Esses nomes que as gramáticas colocam nas funções são termos óbvios, são nomes lógicos. Então, vamos lá. Tenho medo. Eu chego para você e falo, tenho medo. Você vai me perguntar, tem medo de quê, belezinha? Tem medo de quê? Ah, tenho medo de dirigir à noite. Então, tá lá, tenho medo de dirigir à noite. Então, aqui eu estou completando o sentido da palavra medo. Tenho o quê? Medo. Restou a saudade. Está lá o outro exemplo. Saudade de quê? De que vivemos, do que vivemos. A saudade do que vivemos. Daquilo que já aconteceu e que a pessoa já viveu. Está completando o sentido de saudade. Então, vamos lá. Acho que aqui eu fiz alguma coisa errada. Restou, a saudade restou do que vivemos. Acho que aqui eu fiz uma coisa errada. Não é um objeto indireto, não é completiva nominal. Mas depois eu corrijo isso, porque agora não dá. Vamos lá. Mas eu vou retrazer essa frase depois em outro programa e vamos analisá-la melhor, porque eu acho que eu fiz um exemplo errado. Desconsidere, por favor. Mas vamos lá. Tem também a oração subordinada apositiva, que ela tem a função de um aposto. O aposto pode ser uma explicação, pode ser uma especificação, pode ser um resumo, então, e pode ser mais uma outra coisa, uma enumeração. Só que eu tenho uma subjetiva que tem a função de aposto. Esse era o meu maior receio. Está lá o exemplo. Aí agora eu vou explicar qual era o meu maior receio. Que você não estudasse. Ela vai começar com uma conjunção integrante, o que, vem em seguida vem antes de 2 pontos, porque na oração principal eu concluo com 2 pontos. Não consigo aceitar uma coisa. O que eu não consigo? Aí está lá, 2 pontos. Você não ter comparecido à aula. Está lá a minha explicação, é o meu aposto. E aí, antes de chamar o intervalo, eu quero retomar com você uma questão muito séria, que é o seguinte: aquele exemplo que eu dei da completiva nominal, eu não percebi que havia uma inversão na ordem direta da frase. E aí ela não é o complemento nominal. Então eu tenho que reestudar, reescrever e trazer a explicação daquela frase num outro programa. Me desculpe, mas eu vou fazer a análise dela novamente. Tá? Só agora que eu me toquei que poderia ser a saudade restou. E não restou a saudade. Então, dá uma inversão aí nessa análise sintática. O professor tem que estar sempre muito atento, porque se ele não ficar atento, ele pode errar. Então, vamos lá. Eu vou chamar o intervalo e, na volta,
eu vou entrar com as orações subordinadas adjetivas. Conto com a sua audiência, fique aí, não vai embora não. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. De volta no segundo bloco, eu estou concluindo, quer dizer, eu concluí no primeiro bloco a explicação sobre as orações subordinadas substantivas, e aí nós trabalhamos a objetiva direta, a indireta, completiva nominal e a positiva. Um dos exemplos que eu dei teve um errinho de análise, que depois eu trago mais adiante, com uma explicação bem passo a passo, para que não reste dúvidas. E aí agora, neste segundo bloco, eu vou falar sobre as orações subordinadas adjetivas. O que acontece? Pelo nome, eu já sei que ela vai ter mais ou menos a função de adjetivar, caracterizar, qualificar um termo antecedente. Ela vem iniciada por um pronome relativo que nós veremos adiante. Então, vamos começar pelas explicativas, ou seja, ela acrescenta uma explicação àquilo que está sendo dito na oração principal. Então, vamos mudar de câmera para ficar mais pertinho de você. Então, as explicativas, em geral, vêm entre vírgulas. Por que eu falei em geral? Porque ela pode vir no final e você só vai usar uma vírgula e um ponto final. Então, ela vem entre pontuação. Mas, geralmente, ela está entre vírgulas. E o exemplo que eu trouxe para você é um exemplo que eu gosto, que é lembrar a história de Pedro. Mas que Pedro? Que era rei de Portugal. Não Pedro I nosso, mas um Pedro bem anterior, porque o nosso acho que foi Pedro VI, mas o Pedro
que era rei de Portugal e que amava Inês. Então, olha só, Pedro, que era rei de Portugal, eu estou explicando que Pedro é esse de quem eu estou falando. Pedro amava Inês. Essa é a oração principal. Pedro amava Inês. E aí, no meio da frase, eu coloquei a explicação sobre que Pedro é esse que amava Inês. Tá bom? Então, Pedro, que era rei de Portugal, amava Inês. O outro tipo de oração adjetiva, ela é uma restritiva. E em vez dela dar uma explicação, o que ela vai fazer? Ela vai restringir a informação, ela vai criar um limite para aquela informação do termo antecedente. Então, vamos lá. A estrada pela qual viajei foi totalmente alagada. Aí observe que eu sublinhei o pronome relativo, pela qual. Então, e ela não tem pontuação, ela segue direto. Não é qualquer estrada. Eu não estou falando das outras estradas que ocasionalmente podem ter sido alagadas. Eu estou me referindo com uma informação restrita e não uma explicação, que é a estrada pela qual eu viajei. Então, essa é a função da restritiva. E também é iniciada pelo pronome relativo. Aí, vou dar um outro exemplo. A filha de João, que era a mais velha, mora na Holanda. Então, isso dá a entender que João tem outras filhas, mas a filha a que eu me refiro é a mais velha. É ela que mora na Holanda. Então, eu já restringi a informação. Está lá, a filha de João, que era a mais velha, mora na Holanda. O que aqui tem a função de pronome relativo, diferente da função dele na oração substantiva, que é de conjunção integrante. Ela integra a frase, a oração. Aí vamos ver quais são os pronomes relativos que geralmente aparecem nas orações adjetivas. O que, quem, cujo, quanto, onde, e eu esqueci de escrever aqui qual, mas qual também entra nessa relação de pronomes relativos, conforme o exemplo que eu dei em relação à estrada. A estrada pela qual viajei foi alagada, foi totalmente alagada. Então, vamos ver os exemplos com pronomes relativos, exemplos que eu trouxe para vocês. Aí, marquei lá exemplo 3. Os alunos que fizeram todas as provas foram aprovados. Aqui eu usei o que como pronome relativo e aqui ela é uma restritiva, porque tem aluno que fez uma prova, mas não fez todas, fez algumas, mas não fez todas. E provavelmente estes, como ficaram sem nota em alguma situação, não foram aprovados. Então eu restringi, só foram aprovados aqueles alunos que fizeram todas as provas. Então, essa é uma das funções das adjetivas, tá? Vamos ao próximo exemplo. Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei na sequência. Ah, o rapaz. Que rapaz? De quem lhe falei é pessoa. O quem eu só vou usar para pessoa. Chegou. O rapaz chegou. Que rapaz? De quem lhe falei, ok? Então, estou aqui completando a minha oração adjetiva. A árvore cujas folhas caíram floresceu. Gente, cujas, eu não vou botar as folhas caíram, não. Cujas folhas caíram. Não é cujos os ou cujas as. É cujas folhas caíram. Tá certinho. E é uma restritiva, porque eu tenho uma alameda de árvores, mas essa que floresceu é
a árvore cujas folhas caíram. Então, eu estou restringindo a informação sobre o meu antecedente, que é a árvore. O pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente. Antecedente é que vem antes. Então, vamos ao próximo exemplo. A cidade é maravilhosa. Mas que cidade? Onde eu nasci. Onde nasci. A cidade onde nasci. Gente, o onde é usado para indicar localização, local. Não pode ser usado para tempo ou qualquer outro tipo de informação. É lugar. Onde é para lugar. Então, a cidade onde nasci é maravilhosa. Poderia usar em que nasci? Poderia, porque o que serve para várias situações. É pronome relativo, digamos assim, universal. Ou na qual também poderia. A cidade na qual nasci é maravilhosa. E aí vamos ao último exemplo. Naquela época, quando eu era criança, brincávamos na rua. Ok, época não pode usar onde, porque indica tempo. Então, eu tenho que usar um pronome relativo que se refira a tempo. Tempo. Quando? Desculpe, gente. Essa friagem me deixou tossindo. E aí, já que eu tenho um tempinho, eu vou retomar a completiva nominal e vamos analisar juntos, já que sobrou tempo, vamos analisar juntos aquela frasezinha que, ao vivo aqui, gravando o programa, eu vi que tinha um erro de análise. Façamos nós todos juntos essa análise da completiva nominal, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se ele consegue colocar o exemplo. Conseguiu, ó. Aqui os técnicos são maravilhosos. Completiva nominal. A primeira está corretíssima. Eu tenho um sujeito, tenho, mesmo que seja um sujeito desinencial, medo. Medo de quê? Aí eu vou completar o sentido do medo. Tenho medo de dirigir à noite. Aí, por que é uma completiva nominal se não tem o pronome que aqui? Porque dirigir é verbo. Eu tenho medo de que chova demais. Eu tenho medo de que ele nunca mais volte. Olha só que romântica essa frase. Gostei. Aí vamos à segunda, que foi o problema. Restou a saudade. Cadê o sujeito dessa frase? Não tem. Então, aqui eu tenho uma ordem indireta. A saudade restou. A saudade é o que sobrou. Sobrou somente a saudade. A saudade restou. Então, essa frase que vem depois não pode ser complemento nominal. A saudade restou. E para ser? Não, pode. Ela pode completar se ela está completando o sentido de saudade, mas ela estaria a saudade do que vivemos restou. Então, ela estaria dentro do sujeito. Complemento nominal, mas dentro do sujeito. A saudade do que vivemos restou. Aí pode. Português, a gente tem que olhar com muita calma e tentar observar a função de cada termo. Aqui, esse do que vivemos não pode completar o sentido do verbo. Restou do que vivemos? Aqui, nesse caso, não. Ele completa o sentido de saudade. Saudade de quê? Do que vivemos. Tá? Então, ela, de fato, eu achei que tivesse errado, mas ela está dentro, está com uma ordem indireta. Em vez do sujeito
da oração estar na ordem direta, o sujeito vir na frente antes do verbo, a saudade do que vivemos restou. Então, está esclarecido que ela é de fato, eu não errei quando pensei o exemplo, mas na hora de explicar para vocês eu achei que eu tivesse errado. Então foi bom que sobrou um tempinho e com esse tempinho eu pude esclarecer essa dúvida que surgiu aqui fazendo o programa para vocês. Então é só porque a frase não está, a minha oração não está na ordem direta. Ela está numa ordem indireta. O sujeito apareceu depois do verbo. E foi aí que eu me confundi. Mas está certa. Não errei. Só me confundi. Gente, o tempo do programa está acabando. E eu quero lembrar vocês que eu dou aula particular de português. Eu oriento o trabalho de conclusão de curso. Eu formato pelas normas brasileiras, que é a ABNT, pelas normas de Vancouver, pela norma da APA, que é da Instituição Americana de Psicologia, Associação Americana de Psicologia. Então, se você precisa formatar seu artigo, seu trabalho acadêmico para publicação em revista, eu faço a formatação. E obrigada pela sua audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.